eu sei que você não é de maldade. Sabe o que ela falou para mim? Ela olhou para mim e falou, e olhando dentro dos seus olhos, eu vejo o Espírito Santo de Deus em você. A primeira pergunta que eu queria fazer para os irmãos que estão aqui é o seguinte: em que momento da sua vida que você se sentiu durante esse ano que Jesus transformou a sua vida? Que momento da vida de vocês que vocês sentiu assim que Jesus transformou a vida de vocês? Pode ficar à vontade, aí vocês falam no microfone, tá? Que hoje vai ser diferente. A gente vai falar de transformação. Alguma coisa que Jesus transformou na minha vida durante esse ano, é impossível a gente não ter alguma coisa, né? Porque dificuldade a gente tem mesmo. E a meditação que eu trouxe aqui, ela é tremenda. Fala de situações em que eu não gostaria de estar. Eu acredito que vocês também não. Eu assim, Cássio, eu estava querendo entender direito qual era a pergunta, ainda não tinha chegado direito lá no meu cérebro. Mas eu entendi o que a Cássio está falando. O momento assim, que eu acho, né, que Deus transformou esse ano na minha vida, eu trabalhei mais para Deus. Esse ano eu me dediquei mais para a causa de Deus, né? Então eu acho que essa foi a transformação, assim, na minha vida. Deus me ajudou bastante, Deus me fortaleceu mais, né? Esses outros anos, assim, eu não tenho trabalhado, assim, muito, não me dedicava muito, mas esse ano eu me dediquei bastante. E isso não é da gente, né? É de Deus, vem de Deus. Mas alguém assim teve alguma transformação esse ano? A benção que eu visitando e junto com os irmãos congregando, aí até chegar a hora do batismo, isso aconteceu. Batizei, melhor do que estar sem batizar, né? Isso mesmo, isso mesmo. Tá de boa, tá bom, hein? essa foi a benção. Foi uma coisa assim que aconteceu muito rápido para mim. Transformação. E o interessante é que eu fiz um relatório da nossa igreja, aqui lá para a igreja do distrito, e a irmã Irene e o irmão Antônio estavam no relatório. Para mim foi uma pessoas benção muito que rápida, irmão. fizeram Isso aí, ó. parte, né, de momentos incríveis nossos aqui do Leão de Judá, né? Um casal se batizando junto, né? E isso foi Porque- bênção. E engraçado que na hora que eu coloquei no relatório sobre vocês, o pastor que batizou vocês estavam lá. Pois é, Uma irmão. transformação. Ó, irmão, essa transformação, olha, eu vou falar, essa transformação foi assim. A gente foi lá pro sítio, né, trabalhar. Aí tinha começado o evangelismo aqui. Nós não tínhamos uma vez. Quando foi na sexta-feira, foi na sexta ou foi na quarta que a gente veio de lá? Estava o evangelismo. Aí eu falei assim, não, ele falou, vamos no evangelismo? Eu falei, vamos. Já vinha para ali. Quando eu cheguei, eu coloquei no papelzinho a oração. Coloquei o meu marido e meus 4 filhos. E chamei umas irmãs e fui orar. Não sei qual das irmãs que estava comigo naquele dia. Eu acho que eram as 2 irmãs. As irmãzinhas, né? Fomos orar lá na calçada, a gente saiu e foi orar. A partir daquele momento, Irmã nós Kátia oremos. e a Paula, né? Isso, a partir daquele momento, nós oremos pelos pedidos que estavam na caixinha de oração. Aí Deus levantou ele primeiro. Que eu não esperava, para mim foi surpresa. Quando ele falou que ia se batizar, eu falei, você se batizar? Ele falou, vamos chamar o pastor que eu vou me batizar. Eu falei, gente, eu coloquei meus filhos e Deus levantou a estrutura, né? Aí essa foi a bênção que eu recebi. Olha aí, tá vendo? Aí meu irmão me aconselhou, mana, seu marido vai se batizar? Eu falei, vai, meu irmão ficou super, meu irmão chorou, o Oliveira. Ele falou, batiza junto com ele.
Mais alguém Esse assim? que é minha vitória. Teve uma transformação na vida, né? É igual eu falei agora há pouco. A gente tem muita dificuldade, eu sei disso. Todos nós aqui, é dificuldade. Mas em algum momento em nossa dificuldade, a gente percebeu que teve uma transformação, que Deus transformou mesmo na dificuldade. É porque quando eu li a meditação para me passar, eu percebi que o pastor que estava aqui na meditação, ele sentiu que Jesus transformou ele naquele lugar. Aí eu queria saber dos irmãos se alguém teve uma transformação. Eu tenho transformações constantes. Todas as vezes que eu entro aqui na porta da igreja, onde ajudar, e a gente está aqui com a equipe toda, vocês, para dirigir o culto, para mim é algo extraordinário. É uma transformação em todos os cultos. Às vezes eu falo, hoje eu podia ficar em casa, mas quando eu chego aqui, eu vejo algo incrível, eu presencio numa música, num sermão ou numa alguma outra coisa, eu falo, olha, se eu tivesse ficado em casa, eu não tinha presenciado isso. É assim que eu penso. Então, todos os dias de culto que eu estou, eu vejo transformação. E fora aí, olha que interessante. Fui buscar uma gasolina no posto de gasolina, aí eu fiquei numa bomba, a moça foi buscar a gasolina na outra bomba. Aí ela falou assim, ó, deu R$ 47. Tu não quer ir lá conferir? Ela falou para mim, não, eu confio em tu. Aí ela, confia? Como assim? Eu sei que é R$ 47. Eu acredito. Que olhando para você, eu sei que você não é de maldade. Sabe o que ela falou para mim? Ela olhou para mim e falou, e olhando dentro dos seus olhos, eu vejo o Espírito Santo de Deus em você. Mas não foi o Espírito Santo de Deus que ela quis dizer que eu sou um cara de muita fé. Ela não quis dizer. Ela quis dizer que a gente, o tempo todo, temos que andar corretamente. Fazer as coisas corretamente. Então ela olhou para mim e viu, eu sou uma pessoa de bem. Assim como todos nós queremos bem de todo mundo. Ela viu confiança em mim, aí eu falar para ela, não, eu confio, tá certo. Por que que eu falei que eu confiava? Porque eu sabia que ninguém ia querer roubar tão pouco. Para que que a pessoa ia querer roubar tão pouco? R$ 47. Quem é que ia querer mexer, descontar 75 centavos, apesar que a gasolina tá um absurdo, né? Qualquer absurdo é um. Mas para quê? Aí eu falei, não, eu confio, tá certo, correto. E essa foi a resposta que ela me deu. Porque ela viu confiança na minha confiança que eu tinha por ela. Né? É uma das transformações que a gente tem constantemente, dia após dia. Mais alguém quer contar uma transformação? Dá o microfone para o Zé lá. Só deixar pertinho dele aí, só para registrar. Fala o seguinte, Deus também está me transformando aos poucos, mas está, né? Porque pelo que meu irmão falou para mim pelo telefone, hoje, e ontem também, por causa que ele quer meu dinheiro lá na cadeia, não sei para quê, esse tempo para trás aí, tem 2 meses atrás, me mandou 5 mil reais para ele. Eu já fui fazer aquele gesto de passar pelo Pix para outra pessoa que você nem conhece. Então hoje ele queria mais 1.500 contos para levar amanhã, a partir de amanhã, que é quinta-feira, que vai ter visita, né? A gente prepara todas as coisas para levar para ele. E ele, falei para ele, ó, mãe, não deu os 1.500 que você pediu não. Aí ele ficou com raiva. Rapaz, falou cada palavrão, uma desgraça. Mas não me abalou em nada. Se fosse naquele tempo que minha irmã até me chamava de Pedrinho, de Pedro, porque todo mundo sabe que foi Pedro, né? Rapaz, eu ia lá com ele lá dentro e ia fazer besteira. Não, fiquei tranquilo. Quer dizer, estou até fazendo janta lá para ele agora, para levar. De manhã, 5 horas, minha irmã vai vir para levar lá no presídio. E eu com maior tranquilidade, comprei as coquinhas, tudo preparando bem feitinha o almoço dele lá, né? Fiz agora de novo para todo mundo. As coisas eu comprei tudinho que minha mãe deu dinheiro para aquele estava para ajudei com um pouquinho. E assim, tá lá as coisinhas dele para levar, toalha de banho, sandália, tudo isso que precisa. E o cara falando os palavrões daquele para nós, que desgraça, a família nossa não estava ajudando ele. Ninguém, eu não mandei ele para lá. Ninguém me fez coisa errada para ele estar lá. Né? Porque ele procurou.
Mas mesmo assim eu não falei nada para ele, não dei resposta. Vou fazendo as coisinhas tudo com maior vontade, assim, com o coração, entendeu? Assim, sem raiva dele, porque dá de ficar com raiva, sabia? Dá de ficar com raiva, mas eu acho que Deus está me transformando sim, com certeza. Porque do jeito que eu era, mano, eu era Pedro mesmo, realmente. Mas graças a Deus ele está operando sim. Não devagar, mas está. Eu estou sentindo, sabe? Porque eu estou mais calmo, entendeu? Eu não levava desaforo para casa. Não adianta, era 2 palavras, a mão comia mesmo. Esse negócio E está conhecendo, discutido. conhecendo o Zé, é verdade. O Zé andava com o cadete dele, com um facão, né, Zé? Dentro do cadete. Tinha um facão. Bom, mas alguém quer relatar uma transformação? Hoje é diferente, né? Hoje a gente quer mostrar que a gente já está finalizando o ano, né? Na verdade, a gente tem assim a transformação todos os dias, né? Que quando a gente abre a Bíblia, Deus fala com a gente. Então, eu acho assim que é uma transformação, porque tem dia que a gente fica triste, a gente que é mulher, né? Fica em casa, a gente fica entristecida. Esse dia agora quase eu entro em depressão. Assim, uma tristeza assim tão grande que só Jesus mesmo vai me ajudar. Vontade de chorar, tristeza. Eu falo assim, eu não gosto de ver triste. Mas as crianças falam assim, mãe, o que tu tem? A gente não sabe. Eu falo, nem eu mesmo sei o que eu tenho. Só Deus sabe. Aí, então, esse dia agora me vi triste, aí é uma tristeza assim que a gente não sabe explicar, né? Assim, eu falo, não sei o que é que mulher sente tanta coisa, né? Os hormônios dela. Aí, aí eu falo assim, será que é menopausa? Porque a gente tem tantos sintomas que a gente fica assim, que não sabe nem como dizer o sintoma que a gente sente. Aí então eu deitei na cama e falei, Senhor, não aceito isso não. Se Satanás quer que eu fique desse jeito, eu não aceito, Senhor, que o Senhor é comigo. Aí, então, eu peguei, fui tomar um banho, e Deus responde a gente muito rápido quando a gente pede para Ele e acredita que Ele vai tirar a gente daquele momento ali entristecida, né? Foi como um Senhor maravilhoso. Aí, então, assim, a gente sente muita coisa, assim. Falo pro Leno, eu gosto de levar minha bichinha na escola, né? Porque eu me sinto, assim, ocupada. Porque a gente fica dentro de casa, e eu falo pro Leno, assim, eu me sinto inútil. Mas ele não pode dizer isso, né? Porque, assim, eu queria muito trabalhar, né? Mas ainda não tá na minha hora. Menininha pequena, eu admiro a mulher que sai de casa, fica 6 horas, né? E tem seu dinheirinho. Pra falar a verdade, eu não tenho nada, né? Eu dependo do Leno para tudo. Quer dizer, Deus primeiramente, depois o Leno. Então, eu acho isso muito difícil. Assim, toda mulher quer ter seu dinheiro, né? Quer dizer, quer ter algo para receber. Eu não recebo nem auxílio, não recebo. Eu falo, meu Deus, será que... Eu acho que não é mesmo para me receber, que até meu Bolsa Família, quando eu recebia, mano, era uma burocracia. Mais ficava bloqueado do que eu recebia, né? Aí, então, assim, eu falo assim, tem tanta gente que recebe, o meu cunhado, ele pega o dinheiro dele e vai direto para a boca de fumo, mano, que ele gasta tudo de lá. Tem gente que quer receber, não recebe, né? Aí eu falo assim, mas a única coisa que eu quero nesse mundo, Senhor, só é ter saúde, só. É minha riqueza. Né? Eu quero só ter saúde e te servir, só isso. Mais nada. Não quero luxo, não quero ganhar um bom salário. Sempre, na minha mente sempre foi assim, eu quero ter esse pensamento. Eu não quero que Deus mude, não, para a gente querer, porque a gente quer as coisas e não pode ter. Aí, então a gente fica frustrada, entristecida, né? Então, eu quero sempre ter esse pensamento, Senhor, que eu sempre tive, dos meus filhos ter saúde, a gente ter algo onde morar, o que vestir, só e o que comer, só isso. Aí então eu falo para o Leno, eu quero pensar assim, continuar pensando assim, né? Então, para mim não ficar entristecida, né? Porque é muito difícil, irmão. A minha sogra falou até assim, Zé, separa, Zé, que tu recebe um auxílio, né? Que tu vai ganhar 1.000 e pouco. Eu falo, Deus me livre. Pra que isso? É uma mentira, né? Tu vai lá no cartório e pega uma declaração, né? Diz que separou e vai lá no cartório. Eu falei, não é assim. Eu não quero esse dinheiro, né?
se Deus não me dê, porque não é para mim, não é. Então eu não aceito, não. Então essa é a minha bênção que ele me dá todos os dias mesmo. E cada vez que eu olho a Bíblia, ele fala comigo. Né? Tudo que eu estou pensando, ele me mostra lá como é que ele quer para nós. Não é o que nós queremos, é o que ele quer, né? É isso. E que os irmãos orem por mim. Isabel, não? Então, eu trouxe aqui uma meditação que fala de transformação, né? E está lá em Êxodo 40:38, que diz assim, ó: de dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de todos a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aqui é Deus protegendo o povo de Israel. De dia havia uma nuvem do Senhor que repousava sobre o tabernáculo. E olha que interessante. E à noite havia fogo para clarear. Ali o tabernáculo era como se fosse a habitação de Cristo ali na terra, junto com o povo, né? Era a habitação, Deus protegia. A mesma coisa é nós. Nós fazemos parte da igreja de Leão de Judá. Deus, ele tem que habitar aqui entre nós. Leão de Judá somos nós, que é a casa de Deus. E todos nós fazemos parte dela. Então, a gente tem que acreditar que o Espírito de Deus, Deus está aqui, nos protegendo e nos mostrando transformações constantes. Aí eu posso reclamar, meu Deus, por que isso comigo? Isso é normal. É normal eu reclamar. Mas o que a gente tem que enxergar é as bênçãos por trás das coisas ruins que acontecem com a gente. E é muita injustiça, é muita coisa ruim que acontece. Mas em meio a tudo isso, precisamos enxergar que Cristo sempre está ao nosso lado. Porque se a gente for olhar o mundo aí fora, tem gente muito pior do que nós. A gente olha para as pessoas e fala, meu Deus, eu ainda reclamo disso. E eu vejo que há uma transformação em mim. Eu sei que está difícil, mas muito obrigado por ter me dado essa bênção, porque tudo que está acontecendo comigo, por mais difícil que seja, não deixa de ser bênção. Porque é triste, gente. Se a gente andar aí fora, entrar na internet ou ligar jornal, o que a gente vê de tragédia, tristeza, pessoas muito pior do que nós. Muito pior do que nós, né? E diz assim, ó: se sua vida fosse um filme, quais seriam as cenas mais importantes? Então eu pergunto, qual seria a cena mais importante se a nossa vida fosse um filme? No filme dos Vingadores, é um dos filmes que eu sempre gosto de assistir. Uma das cenas do último filme, do filme que saiu, só para a gente meditar, entrar na meditação, foi aquela do Tony Stark falar: eu sou o Homem de Ferro. Se o Tony Stark fosse falar a melhor cena do meu filme, foi essa parte: eu destruo todo o mal dessa terra. Agora eu te pergunto, se a minha vida fosse um filme, qual cena que seria desse filme? A cena principal, aquela que ia ficar no trailer. Você já parou para pensar? Eu, como cristão, minha vida sendo um filme, e eu ter que disponibilizar uma dessas cenas da minha vida para ser vitrine, trailer, para que as pessoas olhem para mim e falem: eu vou assistir essa pessoa. Eu vou olhar para essa pessoa e vou me inspirar. Eu vou ser diferente. Não diferente dela, mas tentar ser melhor do que ela. Fazer. A limitação dela é essa. Ela é uma boa pessoa, mas ela chegou até aqui. Eu vou tentar superar. Se eu não conseguir, que eu seja igual a essa pessoa. Você já parou para pensar? Que filme que seria o seu filme? Que cena? Que cena que seria? E continuando aqui, diz assim: você conseguiria identificar os períodos de transformação em que seus olhos foram abertos e você tomou decisões que mudaram para sempre as coisas? Continuando em transformação. A gente fecha os olhos, medita por causa das dificuldades. Quando a gente abre os olhos, eu penso: vou tomar uma decisão que vai transformar a minha vida. Qual foi a decisão?
O irmão Antônio fechou os olhos e abriu. Quero ser batizado, quero ser diferente, quero ser transformado. Irmã Irani, mesma coisa, todos nós. Antigamente eu não conseguia entender Leão de Judá, Igreja de Leão de Judá, eu não entendia. Mas depois eu comecei a entender Leão de Judá. Os nossos irmãos. Somos recentes na igreja, estamos aprendendo a cada dia e não devemos parar, devemos continuar, porque a cada dia que a gente estejamos uns com os outros, a gente vai aprendendo cada vez mais. É assim. Todos nós temos limitações. Hoje eu não vou poder vir na igreja, mas no próximo sábado eu vou, no domingo. Ah, eu não consegui. Sem problema. A vida é assim. Mas precisamos estar o quê? Em comunhão com sempre. Para que essa transformação seja constante. Não seja só uma transformação, mas seja várias transformações na nossa vida. Porque se eu parar na primeira transformação, eu vou parar ali. E as outras transformações que acontecem? Porque o mundo não para e precisamos seguir e estar ao lado de Cristo. Continuando. No 4º ano da faculdade, isso aqui é a história do pastor, ele contando. De teologia, tranquei o curso e passei 1 ano nos Estados Unidos. Cheguei àquele lugar cheio de planos, queria estudar inglês, trabalhar e juntar algum dinheiro para realizar alguns sonhos. É os nossos sonhos também, né? Quando eu vim para Porto Velho foi a mesma coisa. Eu vou vir para Porto Velho, vou tentar juntar dinheiro, nunca consegui juntar dinheiro. Mesma coisa é o pastor contando aqui. Eu mais espalho do que é junto, né? O espalhar é não conseguir juntar mesmo. Então, mas em um piscar de olhos tudo mudou. Eram os primeiros meses de uma terrível crise imobiliária. Havia muita gente mesmo, perdendo seus imóveis, andando pelas ruas do bairro. Não era difícil encontrar casas abandonadas e os imigrantes enfrentavam ali um período de sérias dificuldades financeiras. Isso limitava as possibilidades de trabalho. Sendo assim, a meta de ajuntar dinheiro foi se desfazendo. Também enfrentei muitas críticas e fui seriamente contestado quando a minha vocação pastoral, além de experimentar outras fontes de estabilidade, lembro-me de uma noite em que chorei sozinho em um canto do cômodo que dividia com alguns amigos. Estava longe de casa, da família e de todas as referências que tinha para me lembrar de quem eu era. Isso, às vezes a gente está longe de casa, às vezes você acaba esquecendo quem realmente você é. É como se eu tivesse o tempo todo na igreja, aí em algum momento eu começasse a andar em lugares que não tem cristão. Aí eu acabo esquecendo que eu sou um cristão. Eu acabo esquecendo, eu estou longe de casa, longe de todo mundo. Como que eu vou me identificar com outras pessoas? Como que eu vou me identificar? Agora mesmo eu estava vendo um vídeo na internet, 2 rapazes novos, fez sucesso na internet, evangélicos, 2 rapazes evangélicos, fazendo sucesso na internet. E a primeira coisa que eu entrei foi nos comentários. As pessoas, meus irmãos, aí não é lugar de vocês estar. Estavam os 2 rapazes evangélicos de terno, num lugar não apropriado para eles, pessoas dançando ali forró, músicas estranhas, e eles tentando testemunhar num lugar que não é para testemunhar. Eles vão dar mau testemunho. E os comentários foi horrível para eles. 2 rapazes evangélicos no lugar errado. Olha onde a fama leva as pessoas. Em lugares que elas acabam contestando a sua identidade. Né? Mas Deus me consolou e me fortaleceu. Mais tarde, entendi que aqueles dias foram o início de uma grande obra de Deus na minha vida. O Eterno estava plantando em mim sementes de humildade, perseverança e dependência. O povo hebreu passou anos em terras egípcias, pior de que forasteiros. Os israelitas passaram a ser escravos, mas foi no cativeiro que o Eterno marcou para sempre a memória de seu povo. Eles os libertou miraculosamente e guiou a travessia do deserto em direção à terra prometida. O verso bíblico de hoje é o último livro do Êxodo e carrega uma espécie de resumo da história que o livro contém. O Senhor visitou Israel para resgatá-lo e decidiu tornar visível a sua presença em todas as suas jornadas. O mesmo Deus que visitou Israel no Egito,
e que me encontrou em um porão em Maryland, deseja tomá-lo pela mão hoje, conduzi-lo em todas as suas jornadas. Vale a pena andar com Deus? O que vocês acham? Vale ou não vale a pena? Às vezes a gente se encontra igual esse pastor, em um porão, tentando falar com ele, para ele nos mostrar a nossa identidade. Esse porão, gente, é as nossas dificuldades. Esse porão que ele mencionou são as dificuldades. Esse lugar que ele estava é um pastor brasileiro, ele estava nos Estados Unidos, longe da sua casa. Para nós que estamos dentro de casa, quando a gente nos identificamos longe de casa, é a nossa ausência perante Deus. Quando a gente fica ausente perante Deus, a gente questiona a nossa fé. Questionamos a nossa fé, reclamamos muito. Por quê? Igual eu costumo falar, eu não vou conseguir enxergar os planos que Deus tem na minha vida e as maravilhas que Ele já fez na minha vida, eu não vou conseguir enxergar. Por quê? Eu não estou tendo comunhão com Ele. Eu vou reclamar, porque eu não enxergo com os olhos da fé. Eu só vou enxergar com os olhos de ser humano. Às vezes nós reclamamos, é normal. Todo mundo reclama, até os pastores reclamam. Mas não devemos esquecer que tem pessoas ainda pior que nós. E o que Deus fez na nossa vida e está fazendo é bênção. É bênção. Às vezes dá vontade de chorar, às vezes a gente chora. Chora. Mas isso é bom para a gente meditar e ver onde a gente está errando e fazer certo. E fazer certo. Tem uma outra meditação que ela diz bem assim: a transformação é essencial na vida do ser humano. Devemos todos buscar ser transformados e melhorar nas várias áreas das nossas vidas. Mas a maior e mais importante transformação só pode ser feita por Deus. Agora eu te pergunto, como posso ser transformado? E a resposta é: o primeiro passo para experimentar transformação é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando você reconhece e confessa os seus pecados e pede a Jesus para entrar na sua vida, você passa a ser um filho ou filha de Deus. Essa é a transformação mais poderosa. Em vez de passar uma eternidade longe de Deus, você vai louvar a Deus no céu para sempre. Agora eu te pergunto, eu vou reclamar dessa terra? Vou reclamar, mas a minha recompensa está lá no céu. Tem que pensar no céu. No céu. A gente vê histórias de pessoas que perdem a vida. E a gente fala, esse não vai ver Jesus. Mas no seu íntimo, no momento da sua despedida, ele se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus ali. Pastores foi visitar ateus em hospitais, doentes, ateus quase morrendo. E no momento ele se arrepende dos seus pecados. Só que as pessoas não sabem que um pastor visitou, que um padre o visitou. E ele, quando Jesus vier, a gente vai para o céu junto com ele. Por isso que devemos nos manter firmes na igreja, nas coisas de Deus, e fazer sempre o que é certo e correto. Porque a nossa recompensa ela não é terrena, ela é celestial. A nossa recompensa ela é lá do céu, não é daqui da terra. Se a gente se acostumar com as coisas da terra, a gente vai parar de pensar das coisas lá do céu. Vamos parar. A gente não vai querer saber do céu. Se a gente se acostumar com as coisas daqui da terra, o céu não vai ser importante para nós. Então devemos estar em comunhão com Cristo, buscar transformação constante e esperar pela sua grande volta. E seremos levados até as nuvens do céu. Seremos levados até as nuvens do céu. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E sábado estaremos aqui novamente. Né? E que Deus possa estar nos abençoando. A igreja de onde Judá, a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. E que a gente, a cada dia, possamos ser pessoas ainda melhores. Porque perante os homens aí fora, não somos perfeitos. Mas perante Deus, a gente está buscando essa perfeição.
Porque é o mal do mundo lá fora achar que o crente ele tem que ser perfeito. Mas o crente, o evangélico que acredita em Cristo, ele busca constantemente a perfeição. Por isso que estamos aqui hoje, para falar da transformação que Deus fez por nós, para pedir, agradecer e conhecer esse Deus maravilhoso. Está sempre ao nosso lado, mas não conseguimos ver, porque estamos enxergando ele ainda com os olhos do ser humano e precisamos enxergar com os olhos da fé. Vamos orar? Vamos colocar de pé e vamos orar você? Oremos. Senhor, é nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. E queremos, ó Pai, pedir as bênçãos que o Senhor já tem reservado para cada um de nós. Eu quero colocar aqui hoje em Tuas mãos, ó Pai, a família da nossa irmã Rosilene, a família da nossa irmã Roseli, a família do nosso irmão José. Que o Senhor, ó Pai, venha transformar o coração do seu irmão ali no cárcere, ó Pai. Que ele possa ser transformado assim como seu filho aqui fora conheceu o Senhor, ele possa conhecer também. Esteja com a família do nosso irmão Denner, ó Pai, que está aqui hoje na nossa igreja. Esteja com a minha família. Senhor, esteja na família da irmã Irani, do irmão Antônio, e que a família deles, assim como eles, foi transformada, a família também, ó Pai, possa conhecer essa transformação que eles conhecem. Esteja abençoando a família da irmã Antônia, a família da nossa irmã Socorro, ó Pai, do irmão Júlio, e que o Senhor, ó Pai, transforme a vida da família da irmã Antônia. E que na sua viagem, ó Pai, para Borba, que ela possa fazer uma viagem tranquila, sossegada, e que os anjos o acompanhem, e que eu traga em segurança novamente. Esteja aqui hoje com a minha família, ó Pai. Esteja com a família da Igreja Leão de Judá. Nos traga, ó Pai, no próximo sábado, para adorar no seu santo sábado, no dia de adoração, para estarmos todos em famílias, pedindo para que o Senhor volte mais rápido, porque não aguentamos mais viver nessa terra. É o que eu te peço, ó Pai, e que o Senhor continue nos abençoando, nos dando força, sabedoria, para tomar decisões importantes na nossa vida. E muda, ó Pai, destrava alguns processos, ó Pai, que os homens seguram para que os seus filhos, ó Pai, possam desfrutar de uma vida melhor. Não tão boa quanto a do céu, mas de uma vida melhor, até que o Senhor volte. Esteja destravando, ó Pai. Esteja com esses juízes, com esses advogados. Ilumine a vida dessas pessoas. Ilumine a vida desses nossos governantes, ó Pai, porque o povo sofre por causa deles. Coloque discernimento na cabeça deles, coloque entendimento. Faça com que eles tomem decisões para nós, para o povo, que o povo para de sofrer um pouco e reconhece através de ti que eles foi transformado e que eles estão aptos, ó Pai, para subir as nuvens do céu. Muito obrigado por tudo. São essas bênçãos que eu te peço por Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e até sábado.